Hi students! Oi alunos! Vamos para mais uma atividade de inglês e nessa semana a gente vai aprender sobre School Subjects, que significa matéria escolar, né? Ou matérias escolares. E eu vou ensinar as principais, né, que vocês têm na escola de vocês, o significado de cada uma delas e vou ensinar também algumas outras porque contém na nossa atividade desta semana, tá? Então, vamos começar. Então, gente, vamos começar aqui por essas, 8 principais matérias escolares em inglês, tá? Eu vou ensinar o significado de cada uma delas para vocês. Primeiro, temos aqui, math, tá? A gente se pronuncia como math. Math significa matemática, tá? Matemática. Uma matéria, bem comum, uma das mais faladas, amadas por um, odiada por outros, mas math significa matemática, né? Science, science, science significa ciências, 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 né? Science, ciências. English, English, né? A matéria que estamos estudando neste momento. English significa inglês. Inglês, tá? Presta atenção na minha pronúncia, porque os vídeos que eu gravo sempre é para, ensinar mais a pronúncia das palavras, porque a escrita tá tudo lá no documento que eu mando para vocês. Então é importante a gente ouvir como se pronuncia também, né? Então, math, matemática, science, ciências, tá? A gente não pronuncia esse E no final, a gente pronuncia só o som do C. Science, science, ciências. English, inglês, tá? Agora, português, tá? Português. Português, né? Um nome bem parecido, né? Português. Português. A escrita é quase parecida, né? A gente só acrescenta mais um E no final, né? No inglês. E não tem acento, né? Obviamente. Então, português. Português, a gente não pronuncia o E também, tá? É português, com o som do S no final. Geography. Geography. Também bem parecido com o português, né? Com a escrita no português. Geography significa geografia. Geografia. A gente fala geography. Então, geografia, em inglês falamos geography, tá? History. History. Também parecida com a escrita, né? Todas as palavras, quase são parecidas com a escrita do português. History é história. História, né? Um acento aqui, história. History, tá? History. A gente pronuncia o H com um som de R, tá? History, tá? Não é history, é history, ok? Art. Art é arts, né? Bem igual também, parecido. A gente só acrescenta duas letrinhas, né? Art. Art. A gente termina com o som de T, tá? Art. Não é arte, é art. Art, ok? Physical education. Physical education, que a gente pode abreviar desta forma. A gente pode apenas colocar PE, né? PE, que também, Physical education significa educação física, né? Educação física. Physical education. E no português a gente também abrevia como EF, né? Então, no inglês a gente também abrevia, com as duas primeiras letras, né? Physical, P, que é o P, Education, I, que é o E. Assim como, educação física, a gente abrevia para EF, aqui a gente abrevia para PE, né? Mesma coisa, então, uma forma abreviada para vocês.
Então, gente, essas são as principais matérias escolares, né? Com isso, eu já vou direto para nossa primeira atividade, tá? E eu vou fazer a perguntinha dela agora, para depois a gente continuar com as próximas palavras que né, farão parte da próxima atividade também, tá? Então, eu vou agora, né, pedir a primeira atividade para vocês. Vamos lá. Então, gente, para nossa primeira atividade, eu vou querer que vocês respondam esta perguntinha aqui, tá? What is your favorite subject? What is your favorite subject? Que significa qual é a sua matéria favorita, tá? Então vocês vão responder dessa forma. My favorite subject is, tá? Minha matéria favorita é. Então, aprendemos todas elas aqui que vocês têm na escola de vocês, né? Eu não sei se vocês têm, já tiveram mais alguma outra em algum outro momento, né? Às vezes nem na própria escola, mas qualquer estudo que você tenha, né? Qualquer aula que você tenha, acaba sendo uma matéria, né? Mas estamos falando aqui das matérias escolares, então você vai escolher qual a sua matéria favorita, você vai dizer aqui, tá? Você vai escrever em inglês, tá? Em inglês. Por exemplo, se a sua matéria favorita for matemática, você vai colocar My favorite subject is math, tá? É um exemplo. Math. Caso a sua matéria favorita seja matemática. Se não for matemática e for educação física, por exemplo, você pode apenas abreviar, tá? Em inglês, tá? Para PE, tá? Ou se você quiser escrever tudo, também tudo bem. Mas a abreviação também já está aceitável, tá? A abreviação em inglês, tá, gente? Então, para a primeira atividade é essa. What is your favorite subject? Qual sua matéria favorita? E você responde desta forma, tá? My favorite subject is... E o nome da matéria que você gosta, tá? Alguma dessas aqui. Beleza? Então, agora vamos continuar. Eu vou ensinar para vocês outras matérias, tá? Que não está no ambiente escolar de vocês, mas é muito comum tanto lá fora, né, lá no estrangeiro, quanto algumas aqui no Brasil também, tá? Em estudos mais fora da área escolar, tá? Então, vou lá ensinar para vocês. Então, gente, aqui temos mais algumas palavrinhas, tá? São poucas, né? Ó, é só 5 a mais, né? Mais 5 palavrinhas. Então, primeiro temos aqui music, tá? Music. Music significa música também, né? São palavras bem parecidas com o português, se você parar para ver, né? Então, música, às vezes, eu não sei se algum de vocês já podem ter tido aula de música, acredito, né? Se vocês têm vontade de aprender, por exemplo, algum instrumento musical ou alguma coisa do tipo, vocês, né, terão aula de música. Então, de certa forma, seria uma matéria, né? É porque lá fora, né, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra ou em outros países assim, música, né, geralmente tem nas escolas também, junto com essas outras matérias, né? Fora o português, né? Claro que é algo exclusivo mais aqui do Brasil, né? Mas essas matérias assim, tipo música, né? Ou até em escola particular, né? Algumas escolas particulares aqui do Brasil também tem música como uma matéria, tá? Então por isso que eu tô também incluindo aqui, além de resolver as nossas atividades depois que inclui elas também, tá? Então, ó, music significa música. Agora temos aqui technology, tá? Technology, também bem parecido, né? A escrita é tecnologia. Technology. Technology é tecnologia, tá? Spanish. Spanish. Spanish é espanhol, tá? Espanhol. Também, eu acho que é a segunda língua mais buscada no aprendizado, talvez aqui no Brasil, né? Geralmente tem escolas de inglês e espanhol, né? Escolas mais de universidade, né? Mais superior, assim, que ensinam inglês e espanhol junto, né? Então, até um pouco mais comum também, né? French. French. French significa francês.
né? A língua francesa, né? Francês, outra língua. Então temos aqui de linguagens, né? Temos French, que é francês, temos Spanish, que é espanhol, e temos aqui comum English, né? Que é inglês, né? E aqui no nosso caso, no Brasil, a nossa língua materna, né? Português, né? Que também é uma língua, obviamente. Então, e por último temos aqui ICT, né? ICT, né? Falando a letra em inglês. ICT é uma sigla que significa Information and Communication Technology, tá? Information and Communication Technology, que pela tradução, tá? É que no Brasil que a gente chama de tecnologia da informação e comunicação. Então, vamos apenas focar na sigla, tá? Então, a sigla em português, neste caso, seria tecnologia, então é T, da informação e comunicação. Então, essa seria a sigla em português, né? Assim como a gente tem a sigla aqui, né? Na educação física, né? E de educação, F de física, né? Physical de P de physical e E de education em inglês. É a mesma coisa aqui, tá? A mesma coisa. Só que eu coloquei porque tem na nossa atividade, então só para vocês saberem, tá? Aqui não é tão comum a gente ensinar isso, mas lá fora é mais comum. Então, só para vocês saberem, é tecnologia da informação e comunicação, tá? No PDF eu coloquei mais certinho isso. Mas, enfim, essas são os subjects que eu quis apresentar para vocês, tá? E temos essa nossa atividadezinha, que é a primeira, porque você vai dizer qual a sua matéria favorita. Além disso, temos outra atividade na nossa apostila que eu vou mostrar como fazer agora, tá? Vamos lá. Então, gente, como vocês podem ver aqui, ó, School Subjects tem só algumas das matérias que eu ensinei para vocês, né? Matemática, música, arte, inglês, espanhol, geografia, né? E por aí vai. Algumas, né? Aqui temos informação e tecnologias, né? Só o que também é uma que eu só coloquei tecnologia, tá? Mas se você colocar information, né? Que é o I, também fica informação da tecnologia, mas não é tão relevante. Você pode chamar apenas de tecnologia, tá? Nesse caso da nossa atividade, tá? Então, aqui a gente tem a nossa atividade, tá? Eu separei também em PDF ela de uma forma muito mais legível, tá? Porque você até consegue observar as letrinhas aqui, mas os desenhos estão um pouco confusos, tá? Então, eu imprimi de uma forma mais legível e eu coloquei em PDF para vocês de uma forma muito mais legível. Então, vocês podem olhar lá que vocês vão entender perfeitamente como fazer a atividade, tá? Então, eu separei para vocês, ó, de uma forma muito mais legível, como vocês conseguem ver, né? Eu até imprimi sem querer de uma forma grandona, assim, né? Com a página inteira. Então, e é essa imagem grande que está no PDF. Então, não tem erro, você vai conseguir ver corretamente todas as letrinhas de forma legíveis, além dos desenhinhos, né? Você consegue ver cada um deles perfeitamente, né? E perceber o que eles estão fazendo, tá? Mas, então, aqui a gente tem 10 subjects, 10 professores, né? Cada professor é de um subject diferente, né? Então, o que vocês vão fazer é encontrar 10 palavrinhas, tá? Todas que estão aqui eu ensinei para vocês, tá? Então, não existe nenhuma palavrinha que tem aqui que eu não tenha ensinado. Então, você vai conseguir ver quais são as possíveis matérias que estão aqui, tá? E, na verdade, eu até coloquei aqui, até escrevi aqui nessa outra imagem menor, né? Que eu coloquei para vocês, ó. Se vocês observarem, eu coloquei aqui, ó. Todas as 10 que tem para encontrar são essa: Geography, Math, Music, History, ICT, tá? Aquela última que eu ensinei para vocês, French, English, Science, Art e Technology, tá? Essas são as 10 palavrinhas que vocês vão encontrar aqui. E quando vocês encontrar, vocês vão escrever, tá? Em inglês em cada uma delas, tá? Então, por exemplo,
Geography. Qual desses professores são os professores de Geography, tá? Você consegue ver aqui na imagem maior tranquilamente, ó. Esse aqui tem um globo, então provavelmente esse é o Geography, né? E por aí vai. Então, por eliminação, você vai colocando todas e quando você encontrar as 10 palavras, você associa a cada imagem, cada uma delas, sem problemas, tá? É só vocês olharem o documento perfeitamente que vocês vão conseguir realizar, tá? Então, a atividade de hoje é essa, desta semana, é esta imagem e você responder qual é a sua matéria favorita, tá? E a gente continua, né, na próxima semana com uma próxima atividade. Valeu!